Vamos refletir um pouco na palavra de Deus e a gente já pode começar refletindo no seguinte: quem eu era e quem Deus me tornou. Você consegue imaginar como você era antes e o que Deus tem feito na sua vida, como Ele tem transformado, como você tem sido uma nova criatura hoje? Ou então eu posso aprofundar um pouquinho mais e a gente fazer a seguinte análise: quem eu sou e o que Deus pode me tornar ainda? Quem eu sou? Como eu vivo? Será que a vida que eu vivo, de fato agora, tem agradado a Deus? Se não, o que Deus ainda pode fazer por mim? O que Deus pode fazer para poder eu ser uma pessoa diferente? E o que existe em Deus que pode me alcançar de tal forma que eu possa assim ser alguém diferente? E eu espero muito que nesta mensagem você consiga ter um pequeno vislumbre do que Deus é capaz de fazer para transformar a sua vida. E eu quero pegar como exemplo a história registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 9, onde nós temos a história de uma vida que foi literalmente transformada. E eu quero pegar dessa história algumas lições para a nossa vida hoje. Você que está em casa nos assistindo, você que está aqui na igreja, talvez a história seja a mesma, mas a experiência e a aplicação, Deus quer falar com você de uma maneira diferente nesta manhã. De 2 Samuel 9. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E disse o rei Davi: és tu Ziba? E respondeu ele: sim, o teu servo. E o verso 3, perguntou o rei: não há alguém ou algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? E respondeu-lhe Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas que é aleijado de ambos os pés. Davi assumiu o reino com um propósito celestial. Deus havia dado a Davi o reinado de Israel. E só que Davi desenvolveu uma amizade muito grande com Jonatas. E depois de estar lá no reino, passado alguns anos, Davi se lembrou da amizade que ele tinha com Jonatas. E ele então fez essa pergunta: será que ainda existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade e misericórdia para com essa pessoa? Davi começa a buscar alguém que não era por natureza natural ele buscar. Ele quer usar de bondade com alguém que na cultura da época não merecia esta bondade. E então começa a busca de Davi por um descendente de Saul. Quando se fala em busca, eu começo a lembrar e a pensar quantas vezes Deus tem tentado nos buscar. E quantas vezes, sem merecer nada de Deus, Ele ainda vem à nossa procura, Ele vem ao nosso encontro. E Davi perguntou: tem alguém da casa de Saul? Ou seja, tem alguém daquele povo que não merece nada de mim, mas eu quero usar de bondade para com ele? E eu fico pensando que assim somos nós. Nós somos de um planeta tão rebelde, tão desobediente, que não queremos nada com Deus. E a própria Bíblia diz no livro de Oséias que o povo é inclinado a fazer o que é errado. E mesmo assim Deus está nos buscando. Deus está vindo em nossa direção. E a despeito dos nossos pecados, Deus ainda vem atrás de nós. Eu acho isso fantástico. Davi queria encontrar um descendente dele, de Saul, com um objetivo específico. Ele diz: eu quero mostrar a bondade de Deus. Perceba como Davi se esconde atrás da bondade de Deus e não deixa com que a suposta bondade humana apareça. Davi poderia, se fosse um político para se aparecer, querer mostrar agora a sua bondade, querer mostrar a sua misericórdia, querer mostrar a sua justiça, talvez.
mas nós não temos bondade suficiente, nós não temos misericórdia suficiente para isso. E Davi faz algo fantástico aqui agora. Ele se esconde atrás de Deus para realizar algo que só Deus pode fazer, que é revelar a sua bondade e a sua misericórdia. Davi disse: eu quero usar de bondade e misericórdia, que são atributos de Deus. Nós precisamos a cada dia nos esconder atrás de Deus, para que os atributos de Deus apareçam na nossa vida e beneficiem outras pessoas também. Mas a misericórdia e o perdão de Deus também estão ao nosso alcance neste momento. Deus está nos buscando e dizendo assim: eu quero mostrar a minha bondade. E Deus mostrou a bondade dele para Moisés. Disse: Moisés, eu vou te mostrar apenas a minha bondade, a minha misericórdia. Davi estava buscando alguém para poder provar de que ele tinha um sentimento verdadeiro por aquele que tinha sido seu grande amigo, Jonatas. Nós também devemos ser gratos. Aqui um outro exemplo de Davi. Davi agora demonstra gratidão e fidelidade para com as suas amizades. Coisa que nós também devemos ser mais gratos a Deus. Agradecer por tantas coisas que Ele tem nos dado. A despeito das dificuldades que nós temos muito mais a agradecer do que a reclamar de Deus. E Davi estava mostrando essa bondade. No versículo 4, a Bíblia diz: perguntou o rei: onde está? E respondeu Ziba: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Quando eu estava estudando esse texto, eu acordei hoje por volta de 4 da manhã para dar uma lida novamente neste assunto. Me chamou a atenção mais uma vez essa pergunta do verso 4, aonde está? Quando Ziba fala para Davi: existe um descendente de Saul, aleijado de ambos os pés, ele não está por aqui, mas está vivo em algum lugar por aí. Davi imediatamente pergunta: onde está? Eu me lembrei lá do Jardim do Éden, quando o homem pecou, estava fugindo de Deus, e Deus lá pelo jardim procurava e perguntava: aonde estás? Lá no Jardim do Éden, Deus procurou um homem que ainda não havia arrependimento no seu coração. Mas Deus o procurou a si mesmo. Deus procurou quando o homem ainda não buscava pelo perdão de Deus. Mas no momento em que eles cometeram um pecado, Deus foi à procura do ser humano, porque Deus é desses. Deus vai oferecer o seu perdão, oferecer a sua graça, muitas vezes quando nós mesmos não queremos ainda. Ou pelo menos não sentimos talvez a necessidade dessa graça. E Deus vem e procura, assim como procurou no Jardim do Éden: onde está? Davi usa a mesma pergunta que agora para Ziba e disse: Ziba, aonde está este camarada? Aonde está esse descendente de Saul que está tão longe de mim? Deus está perguntando qual a distância que você está dele. Como está o seu relacionamento com ele? Quando Davi perguntou: olha Ziba, aonde ele está? Ziba respondeu: está na casa de Maqui. Maqui era um servo lá, inclusive o nome Maqui significa trocado ou vendido. E está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Lo-debar era uma região que ficava ao norte de Israel, já na região desértica, distante de Jerusalém. E eu fui pesquisar sobre Lo-debar e eu descobri 3 significados que eu achei muito interessante, ruins, mas interessante. O primeiro significado, que Lo-debar significa mesmo deserto. Lo-debar era o símbolo real do deserto, de escassez, de sede, de sofrimento. Esse é o verdadeiro significado de Lo-debar. Além de significar deserto, Lo-debar também significa terra do esquecimento. Quantos aqui gostariam de morar na terra do esquecimento? Acho que ninguém gostaria. Você que está me assistindo, você que está em casa agora, gostaria de morar na terra do esquecimento, no lugar que ninguém se lembra de você? Nós, seres humanos, gostamos de ser lembrados. E aqui Lo-debar é terra do esquecimento. E o terceiro significado de Lo-debar é terra do silêncio. Quando você vê alguém que era comunicador e tal, e que começa a viver um silêncio na sua vida, alguma coisa está errada.
Algum sentimento não está bem dentro dessa pessoa. E agora nós temos um jovem que era um dos herdeiros do trono de Israel, e por um acidente que houve na vida, em uma das últimas batalhas de Saul, os filisteus invadiram ali aquela terra, e uma carruagem passou por cima daquele jovem por volta de 5 anos de idade. Para fugir dos filisteus e também até com medo de Davi, ele foi para esse lugar chamado Terra do Esquecimento. Lugar do nada, deserto. A minha preocupação hoje é quantas pessoas, eu vou olhar para essa câmera, quantas pessoas hoje estão vivendo na terra do esquecimento? Quantas pessoas estão vivendo na terra do silêncio, esquecida por todos na sociedade, às vezes esquecido pela própria família? Assim estava Mefibosete. Não sei se aqui na igreja estou falando para alguém que se sente esquecido, adormecido, vivendo na terra do silêncio ou na terra do nada, mesmo sabendo que é príncipe. Porque apesar de Davi estar sendo rei, Mefibosete era de família real. Era um príncipe, mas vivendo como mendigo. Nós também somos príncipes herdeiros do reino celestial. E às vezes estamos vivendo como mendigos na terra do esquecimento. No deserto da vida, na terra do nosso próprio silêncio, muitas vezes. Talvez alguém esteja me ouvindo agora que esteja passando por um momento de depressão. Vivendo aqueles momentos terríveis que não quer se comunicar com ninguém. Desejando muitas vezes até a própria morte. Porque acredita que hoje morrer é melhor do que continuar do jeito que está a sua vida. São pessoas que vivem na terra do esquecimento e do silêncio. Eu quero chamar a atenção para você que está me escutando. Será que alguém vive do seu lado na terra do esquecimento? Será que o seu filho vive ao seu lado na terra do esquecimento? Será que a sua esposa, o seu esposo não está do seu lado, mas vive na terra do esquecimento? Que não é lembrado, não é notado, não é nada disso? Assim estava vivendo Mefibosete, na terra do esquecimento. A Bíblia diz no verso 5, assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, que Mefibosete significa destruído ou vergonha. O nome para ele significava vergonha. Na Bíblia, nós temos várias pessoas com significados de nome. Alguns com significado muito interessante, outros com significado não tão bons assim. Pai de grande nação, bênção do Senhor. Mas nós temos Jacó, que significava enganador, trapaceiro, coisa do tipo. Eu fui pesquisar o significado do meu nome e eu descobri que era melhor eu não ter pesquisado. O significado do meu nome, Paulo, significa pequeno. O pessoal já me chama de Paulinho, fica menor ainda. Mas eu dou graças a Deus porque a Bíblia diz que ao entrarmos no céu, Deus nos dará alguns presentes. E você sabe que a Bíblia diz que Deus vai nos dar uma roupa nova, vai nos dar uma harpa e uma tábuazinha. E na tábua um novo nome. Porque o nome ele tem um significado muito grande na vida da pessoa. O nome Jacó significava enganador. E um dia alguém perguntou para Jacó, qual é o teu nome? E ele disse, Esaú. Quando o pai perguntou qual era o nome, quem estava ali, ele disse, Esaú. O mesmo Jacó foi para o vale de Jaboque e teve aquela luta a noite inteira com Deus. E ele agarrou ali agora no anjo e disse, eu só te largo se o Senhor me abençoar. E o anjo perguntou, qual o teu nome? Você percebe? 22 anos depois, alguém faz a mesma pergunta para Jacó. Qual o teu nome? E ele disse, Jacó. Enganador. E a bênção que ele queria veio quando o anjo disse, de hoje em diante não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Esse nome que te traz vergonha,
Esse passado que te traz tristeza, de agora em diante eu apago. Eu vou te dar agora uma nova página, uma nova história para você escrever. Um novo livro onde você vai escrever a sua história agora. E dali para frente, o ex-Jacó agora era um Israel transformado. Ele poderia ter pedido muitas bênçãos, mas aquilo era o que ele precisava. E deixa eu deixar uma lição para nós aqui. Deus não vai dar para a gente o que a gente quer. Ele vai dar o que a gente precisa. Às vezes o que você quer não é o que você precisa no momento. Mas tudo o que você precisar, Deus vai te conceder. Tudo que Deus olhar e dizer assim, meu filho precisa disso, Ele vai te dar. Jacó não precisava de riqueza, porque Deus já tinha dado para ele. O que Jacó precisava era se ver livre da angústia que ele carregava durante aquele tempo. E o nome foi mudado. E até Jacó foi uma nova criatura. Ou agora Israel. Ele antes estava com medo de morrer. Mas quando Deus mudou o seu nome, ele foi ali agora e foi na direção do seu irmão. E ele podia dizer, agora eu posso até morrer, porque eu já estou em paz. Mas houve reconciliação naquele momento. Mefibosete também trazia um nome terrível, vergonha, mesmo sendo um príncipe. Esse era o seu nome, Mefibosete. E agora a Bíblia diz no verso 6, que vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou diante de Davi e disse, Mefibosete, e respondeu ele, aqui está o teu servo. E o verso seguinte, disse Davi, não temas, porque de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Imagine a vida de Mefibosete um dia antes. E agora imagine um dia depois. Um dia antes, Mefibosete estava em Lodebar, vivendo na casa de Maqui, aleijado de ambos os pés, e vivendo da misericórdia de outras pessoas. E alguns historiadores chegam a dizer que ele pedia esmolas nas ruas de Lodebar. Um mendigo, jogado na sarjeta da vida, na terra do esquecimento e do silêncio. Mas Davi, na figura representativa de Deus, lembrou-se de alguém que estava nessa situação ou buscou por alguém que ele não conhecia. Isso me mostra de que não existe nenhuma pessoa na terra do esquecimento que Deus não possa se lembrar dessa pessoa. Não existe ninguém na terra do silêncio que Deus não consiga enxergar, mesmo que seja longe de Jerusalém, como era o caso de Davi, referente a Jerusalém e Lodebar. Deus fez com que Davi usasse de misericórdia, porque Deus estava vendo o sofrimento de um jovem que era príncipe, mas estava vivendo como mendigo. E Deus se lembrou dele. E Deus viu a sua aflição. Normalmente eu cito Êxodo 3, verso 7, quando Deus diz para Moisés, Moisés, vai libertar o meu povo, porque eu conheço o seu sofrimento. Deus diz que conhece até as lágrimas de cada pessoa. 430 anos Israel no cativeiro, e quando Deus vai libertar, ele fala para Moisés, esses 430 anos não foi no esquecimento. Eu vi tudo. Eu vi o seu sofrimento, eu vi a sua angústia, e eu conheço as suas lágrimas. Talvez esteja falando para alguém extremamente angustiado. Talvez esteja falando para alguém que esteja passando um momento muito difícil na sua vida e acha que Deus até lhe esqueceu. Sabe aquelas pessoas que imaginam que Deus não atende às suas orações, que Deus já não lhe ouve mais, que Deus já lhe abandonou por tudo? Eu quero lhe dizer nesse momento que você pode estar na terra de Lodebar, no esquecimento, no sofrimento, mas Deus assim consegue lhe enxergar dessa maneira. Você pode estar vivendo como mendigo, mas lembre-se que você é príncipe. Você é filho do rei, você é filho do Deus Altíssimo. E Deus jamais deixará os seus filhos na terra do sofrimento por muito tempo. Às vezes a gente pode passar alguns momentos nessa terra. A gente pode passar alguns momentos na terra do sofrimento.
mas não é para sempre, porque Deus vai nos buscar aonde nós estivermos. Você aqui nessa manhã pode estar passando um momento de sofrimento, mas Deus não se esqueceu de você. Deus sabe onde você está. Deus sabe as suas lágrimas que você derrama no seu travesseiro, só você e Ele. Deus conhece a sua angústia, aquela que está lá dentro do seu coração. Deus conhece cada uma delas. Cada situação da sua vida, Deus conhece. E agora Davi diz, olha, acabou o sofrimento. Você agora vai estar aqui em Jerusalém, eu vou restituir tudo que é seu. E você agora vai comer comigo aqui na minha casa. Você sabia que Davi quebrou a tradição? Porque naquela época, aleijados não poderiam comer na mesa do rei. E Davi quebrou essa tradição dizendo, aqui nós não temos essa acepção. Porque quem quer mostrar a bondade de Deus, não faz acepção de pessoas. Não faz julgamentos precipitados. E Davi disse, eu quero que busque esse homem para que eu mostre a bondade de Deus. Pela natureza da vida, não era para nenhum de nós termos oportunidade de salvação. Mas Deus diz, não é desse jeito. Todos terão oportunidade e poderão sentar na minha mesa e comer comigo um dia. Deus quer que você coma na mesa do rei, na mesa do Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele quer. E agora, Davi toma outra decisão e diz, não só comerás na minha mesa, mas tudo que era da sua família, eu vou restituir para você agora. Talvez esteja falando para alguém que perdeu a família. Talvez esteja falando para alguém que perdeu o emprego. Que perdeu já tudo na vida. E agora está vivendo na terra do sofrimento. E Deus agora está te trazendo de volta e dizendo, eu vou restituir o que você já perdeu. E o que você precisa, eu vou dar. Porque como eu já disse, Deus nos concederá o que nós precisamos. Então talvez esteja pregando para alguém que queira restituir a sua família. Deus está disposto a fazer isso. Eu não sei o que é que você precisa restituir. Talvez a sua fé, talvez a sua esperança, mas o que quer que seja, Deus está disposto a restituir para você novamente. Agora, Mefibosete de uma pessoa largada pela vida, de apenas alguém jogado na sarjeta, se torna agora um homem que vai comer na mesa do rei e um dos homens, uma das maiores heranças de Israel. Toda a herança da casa de Saul era dele ali agora. Mefibosete se inclinou e disse, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu, Davi? Quem é o teu servo? Um cão morto. Analisando essa parte do texto, eu fiquei numa dúvida. Se Mefibosete estava mostrando muita humildade, ou se ele estava com a autoestima dele muito baixa. A gente pode aplicar aqui agora um exemplo de humildade, reconhecer que nada é. E diante de Deus essa aplicação é muito válida para nós agora. Chegarmos diante do Altíssimo e dizer, Senhor, nada sou e nada tenho. Eu não passo talvez de realmente um cão morto. Quem sou eu para usares de bondade e misericórdia para comigo? E quem somos nós de fato para Deus usar isso? O que nós merecemos é a morte e morte eterna. Mas por outro lado, nós podemos analisar a situação de Mefibosete como um homem que mesmo sendo príncipe, ele não se considerava nada, porque a sua autoestima estava muito baixa. E quem sabe eu estou falando com alguém agora que também a autoestima vive lá embaixo e que precisa ser melhorada. E é Deus que vai lhe conceder forças para melhorar essa autoestima através de ajuda espiritual. Buscando na palavra de Deus renovar as suas forças, buscando com o conselho de um amigo e talvez até com especialistas para poder lhe ajudar, porque acredite, um especialista poderá ajudar as pessoas com a autoestima lá embaixo, poderá ajudar pessoas com problemas psicológicos, poderá ajudar as pessoas com problema de depressão, porque a depressão e esses problemas emocionais não é problemas apenas espirituais. Muita gente classifica como espiritual apenas, mas é classificado também como uma doença que precisa de ajuda. Mas Deus é um Deus que cura todas as doenças, se nós assim acreditarmos. Mefibosete aqui agora disse, olha, eu sou um cão morto, eu sou alguém jogado. Para que serve um cão morto? Para nada.
Ele disse, eu sou um cão morto e quem sou eu para olhares para mim? Não, você é herdeiro de tudo que seu pai tinha aqui agora. Você não é um cão morto, você agora é um homem rico financeiramente aqui na terra. Você agora tem posses à vontade. Você não é um cão morto. Assim como Deus está dizendo para nós, você não é um cão morto. Você não é alguém jogado pela vida. Você é alguém que eu quero dar para você o melhor na sua vida. E Deus quer fazer isso com você, lhe dar o melhor. E aqui agora, queridos, ele recebeu essa recompensa. E no verso 11 diz que então disse Ziba ao rei, conforme tudo que o meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Como um dos filhos. Davi tinha vários filhos, mas Mefibosete agora foi considerado como filho. E quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse diz que nós um dia seremos chamados filhos de Deus. Meus queridos, você não é alguém que vai ficar jogado na sarjeta, porque não foi para esse propósito que Deus criou a mim e a você. Deus nos criou para que nós fôssemos colocados numa estatura de filhos de Deus. E Apocalipse capítulo 21, verso 7, a Bíblia diz isso, que Deus nos chamará de filhos. Ao que vencer, será chamado de meu filho. Eu não sei a condição que você se encontra hoje. Eu não sei qual é a condição de vida espiritual, familiar, financeira. Mas independente de como seja esse texto aqui, talvez seja na Bíblia o que mais representa a graça de Deus. Este texto. Mefibosete estava longe, jogado na sarjeta, não merecia estar ali na presença de Davi. Mas Davi usou de bondade, trouxe para dentro de casa, quebrou as tradições da época, porque a tradição não tem valor diante do amor. E agora Davi quebra essas tradições, coloca aquele homem ali e diz, olha, mesmo sem merecer, você vai comer na minha mesa. Mesmo sem poder pela sociedade atual, mas você vai comer aqui. Não importa o que os outros vão falar, você vai comer na minha mesa. Talvez eu e você não merecemos a salvação, não merecemos o perdão de Deus. Essa salvação que Deus tem para dar para nós, não precisa você pagar por ela. A salvação é do jeito que está aqui. Você jogado na sarjeta na terra de Lodebar, alguém chega, lhe pega, lhe leva para Jerusalém e diz, coma aí, porque já está pago para você. E Deus vai pegar você de onde você está nesse momento, vai lhe colocar na presença dEle, e um dia você vai estar no céu comendo na mesa, e você vai perguntar, por que eu estou aqui? E Deus vai dizer, pela minha graça, pela minha misericórdia. É por isso. É pelo amor que eu tenho por você, que você vai estar aqui. Ah, Senhor, eu não mereço. Deus sabe que nós não merecemos. Mas Ele diz, mesmo sem merecer, eu concedo a você essa oportunidade, pela minha graça, pelo meu amor, pela minha misericórdia. Você quer saber o que é a graça? É Deus lhe salvar sem você merecer. É Deus lhe perdoar sem você merecer. É Jesus pagar um preço que você não merece. E mesmo assim Ele veio e pagou. Essa é a graça de Deus. Viver na terra de Lodebar é terrível, viver no sofrimento é terrível. Se você estiver vivendo no sofrimento hoje, escute a voz de Deus dizendo, olha, não temas, eu vou restituir, eu vou salvar você, eu vou trazer você para a minha presença. Não quer você nessa manhã dizer, Senhor, eu posso estar agora na terra de Lodebar, no momento de sofrimento, eu posso estar na terra do esquecimento, na terra do nada, mas eu quero ouvir a tua voz. Deus está dizendo para você neste momento, filho, aceita. É de graça. Eu vou dar para você o que você precisa. Eu estou te chamando de volta para a minha presença, porque eu não consigo viver longe de você. Deus tem prazer de estar próximo de nós. Deus tem prazer de estar com seus filhos à sua volta. Assim como os pais gostam de ter os seus filhos sob o seu olhar, Deus também quer ter cada um de nós sob o seu olhar. E não importa se você está vivendo um momento de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, fobias ou qualquer outra coisa desse tipo. Não importa se você está vivendo um momento de pecado longe de Deus, se você está vivendo distante desse Deus, mas Ele está dizendo, eu vim aqui hoje para poder restituir tudo que você perdeu,
perdoar os seus pecados e colocar você na minha presença. Assim como Davi colocou Mefibosete para comer ali agora na presença dele, Deus quer trazer você para a sua presença nessa manhã. Não quer você nessa manhã aceitar a graça de Deus no seu coração, aceitar esse perdão e dizer: eu não quero mais viver em Lodebar. Eu agora quero ser morador de Jerusalém. Eu quero morar na presença do eterno Deus, comer na sua mesa, porque eu não sou mendigo, eu sou príncipe, príncipe do reino celestial. Entenda que como príncipe você não pode viver jogado na sarjeta, porque esse não é o plano de Deus para a sua vida. E Deus quer que você viva como príncipe, vivendo na sua presença. Deus abençoe você e que você saia da terra de Lodebar e seja morador de Jerusalém, já desde aqui dessa terra, mas que acima de tudo, morador de Jerusalém celestial. Que possamos ser então morador de Jerusalém e viver na presença de Deus. É o meu desejo.